Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá, para você que nos acompanha aqui do outro lado, estamos no Ineditados, Conversas para Além do Livro, mais um episódio aqui do mês do CCS, as nossas ciências da saúde aqui na UFSM. Todos os meses a gente escolhe uma área do conhecimento, do saber para ser homenageada, e nós estamos agora com a saúde, na UniFM 107.9. Eu sou Jéssica Dalcin, nos acompanhe nas nossas redes, @ineditadospodcast, @editora UFSM e @livraria e grife UFSM. Hoje nós estamos com duas convidadas que já estamos trabalhando juntas, em certa medida, né, num projeto interessante que a gente vai falar agora um pouquinho mais. A professora Mariana Marquesan, lá da Odonto, que tivemos o prazer de trabalhar quando eu fiquei 14 anos trabalhando lá na Odonto, né, nos conhecemos lá. E a professora Ângela, que é da Fono. Isso mesmo. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre... vamos falar sobre extensão também, né? E vamos começar, então, eu acho que por ordem alfabética. Começamos pela Ângela. Quando nós temos, às vezes, um casal e tal, eu coloco as damas primeiro, mas hoje vamos em ordem alfabética. Professora Ângela, conta para nós do teu trabalho junto desse projeto, mas antes, fala da tua formação, da tua infância, quando que, num primeiro momento, tu entendeu a fono como algo para a tua vida, se teve influência na família, né? De onde que vem o nosso slogan aqui é conversas para além do livro, né? Então, a gente sempre pensa assim, tem o projeto, tem a extensão, tem isso, tem aquilo, mas o que levou a pessoa para aquele contexto, para aquele ambiente, né? Tá certo. Obrigada, então, pelo convite, pela tarde. Obrigada, Mariana, que me trouxe aqui também para a gente conversar junto. E nesse momento, né, dá para dizer que o que nos uniu foi essa questão do projeto Saúde em Conto. Mas pensando isso, né, o quanto que a fono entrou na minha vida faz muito tempo, na verdade. Eu sou já formada há quase 20 anos. E essa questão, assim, da gente pensar onde que a saúde entra na gente, no caso, a minha profissão, a fonoaudiologia, foi quando eu estava no 2º grau e a minha irmã, que é fisioterapeuta, por acaso, um dia me disse assim, tu não quer ir lá no Farrezão ver um projeto que eu estou participando? E tinha uma fono lá. E foi a única vez, a primeira vez na minha vida que eu escutei e tive contato, né, com essa profissão. E eu lembro que a menina, uma colega muito querida hoje, que está em Caxias, a Aline Ferla, ela estava lá atendendo e eu fui, foi a primeira vez que eu tive um contato. Depois... Então já tinha gente da saúde, né, na família. Aí. Mas só nós também, porque mãe veterinária, pai agrônomo, não era nada nem perto da área, né? E daí eu me interessei, daí eu fiz, na época, a gente ingressava pela universidade, pelo antigo PEIS, né, que era a nomenclatura que tinha, e fui, de verdade, conhecer a fonoaudiologia, me encantar e gostar dela depois que eu entrei, né? A gente geralmente tem os anos iniciais de básicos. Eu gostava, porque eu sempre gostei de biologia no colégio, mas fui me achar na fonoaudiologia depois, quando eu já estava cursando. Foi quando eu conheci a antiga e querida professora Ana Maria Toniolo, que era professora da área de motricidade orofacial, que é a área que eu trabalho hoje. E foi ela que me adentrou, assim, que me convidou e me levou para essa área. E foi onde eu fiz toda a minha formação. Aqui na universidade fora, fiquei alguns anos em Santa Catarina como professora da área também na Federal de lá. E através dessa área e da professora Ana, que nem eu disse, que eu conheci a Mariana, né? E a gente começou a participar de alguns projetos juntas. E essa área dentro da fono, da motricidade orofacial, ela é uma das áreas dentro da fono que mais tem contemplação e mais tem atuação junto com a odontologia e outras áreas, né? Então foi daí que a gente foi se aproximando. Tua formação no mestrado e doutorado em distúrbios da comunicação humana. Isso. Também, que é aqui oferecido aqui pela instituição, né? É o nome do nosso pós aqui, né? Isso aí. Então, dentro desse contexto, conhecer a Mariana, daqui a pouco a gente vai escutar depois o outro lado da história. Eu já vou dar um spoiler. Eu fui voluntária no programa. Então... Mas aí depois entra na minha história. Então conta um pouquinho do programa para depois
falar a E Mariana. na época, quando a gente fazia pós-graduação, a gente tinha um grupo muito legal. E a Mariana estava entrando, então, contribuindo como pós-graduanda, né, da parte da odonto voluntária, junto com a professora Ana Maria, que era a nossa, digamos assim, orientadora na época. E desde lá a gente já tinha, né, já vem, porque são áreas que se correlacionam muito, a odontologia e a fonoaudiologia, a gente já tinha uma série de atuações conjuntas. Da veia literária, eu sempre gostei, sabe? Até quando a Mariana me falou assim, tá um dia, né, tem lá pra gente ir lá falar sobre o Saúde em Conto, e eu fui tentando retomar, assim, quando eu estava no colégio, eu me lembro, eu tenho até hoje na casa da minha mãe lá 2 troféus que eu ganhei, assim, que era dos encontros literários. Eu sempre gostei dessa parte, sabe? Mas nunca fui, até porque na minha família não tinha ninguém diferente da Mariana, que tem um incentivo bem grande, assim, para essa parte. Vamos falar. Eu nunca tive, assim, ninguém da parte literária, da parte da educação, na minha família, nada nesse sentido. Mas eu sempre gostei muito. E daí, alguns anos atrás, quando veio o convite da Mariana, do Saúde em Conto, né, de criar e da gente poder trabalhar junto, eu achei muito legal. Eu pensei, nossa, eu não tenho como não entrar, como não participar, né, porque ali a parte da odontologia com a fonoaudiologia, que é uma coisa que a gente, fonoaudiólogo, sempre busca muito. A gente diz sempre, a Mariana já me ouviu falar isso muitas vezes, que é um tripé que a gente tem dentro da fono, já isso que é no sentido que tem que ter fono, tem que ter dentista, tem que ter otorrina para tratar a maioria dos nossos pacientes. E aliava uma coisa que vinha da parte do lúdico, tinha a parte das ilustrações, que eu achava legal. A gente sempre aprende, eu me encanto muito vendo como é que os alunos dão toda a criação e as imagens para as histórias que a gente vai elaborando. Então, nesses anos que a gente tenta colaborar da parte da fonoaudiologia nesse projeto, é muito encantador, por causa que vem alinhando e somando uma série de histórias nesse sentido. Nunca me imaginei, quando eu estava ganhando os meus concursos literários da escola, que eu ia, né, depois de formada como fono, ter uma linha de, tipo assim, poder criar livros que crianças lessem, que pais lessem, né? Então é muito legal hoje ter. Esses dias a gente estava arrumando os livros lá da minha filha e ela disse, mãe, vamos ler aquele livro que tu escreveu, porque ela tem os nossos livrinhos, né? E ela disse assim, lê esse aqui pra mim. E daí eu disse, não, agora tu já lê, pode ler pra mim, né? Então é muito legal, assim. Mas é um caminho que foi sendo construído, assim. E eu fico muito feliz de poder ter participado dessa história, desse programa todo. E seguir construindo, né, Mariana? Porque ainda tem bastante coisa que a gente pensa em fazer, assim, né? Acho que de uma maneira muito resumida dá para dizer que o caminho da Ângela até aqui, né, por esses veios, acho que é por aí. Professora Ângela, que tem nome de escritora, Ângela Stella, né? Dá um nome, é bonito, fica bonito numa capa de livro. Professora Mariana Marquesan, seus incentivos. Houve incentivo em casa pela docência, professora Mariana? Sim, tanto pela odontologia como pela docência, né? Eu também sempre tive afinidade pela saúde, mas não conhecia muito bem todos os cursos da área, né? Aí chega aquele 3º ano, eu também fazia o PES na época, e aí tinha que marcar, né, qual que era o código do curso, e agora? E aí a minha irmã mais velha já era estudante de odontologia, a Marcela, e aí ela me levou para o prédio do odonto, que era em frente à minha escola na época, né, lá na antiga reitoria. E conheci todos os andares, todas as clínicas, conversei com muitos professores e aí me encantei. Né? Aí marquei com segurança lá, era o código 203, odontologia. Exato. E fui muito feliz nessa escolha, gosto muito da minha profissão, me identifiquei bastante, né, graças a Deus. E a questão de seguir pela docência, meus pais são professores da instituição, né? Meu pai é aposentado, a minha mãe ainda está nativa, mas os dois da área da educação. E depois de aposentado, o pai ainda virou escritor, né? Ele já tem 2 livros publicados fora da área da educação, né? Desse trabalho pós-aposentadoria, desse projeto de vida novo. E a mãe, né, a professora Lorena... A professora Lorena, eu tive o prazer de conviver com ela no meu doutorado, que foi em educação. Então, ela é uma figura muito emblemática. Ela foi minha professora na graduação. Imagina. Ela não passa incólume em lugar nenhum. Assim, ela é uma figura que chama a atenção. Ela é muito eloquente e me chama muito a atenção assim, a memória que ela tem, porque ela cita o livro e cita a página e parece que ela acabou de ler. E, né, na verdade, ela não está nem com o livro ali, né?
Então, eu imagino que tem Sim, que ser... e ela tem essa veia esse artística, estímulo, né? Uhum. Sempre teve projetos de contação de histórias. Uhum. Então, várias vezes, em várias oportunidades já, ela participou com a gente das visitas às escolas para contar as nossas histórias, né? Os nossos livros de educação em saúde. E aí ela conta muito orgulhosa, né? Muito faceira. Que legal. E a gente vê como, embora a gente trate as coisas como área disso, área daquilo, mas está tudo interligado, né? A gente sempre comenta aqui nos episódios que quando a gente vai falar na vida das pessoas, não tem muito onde marcar, porque aqui terminou isso e começou aquilo. As coisas vão sendo trazidas, né? Vão sendo apresentadas. Então, é muito legal ver que isso se reflete na trajetória de vocês e, por consequência, nas motivações para o projeto. E teve outra pessoa muito importante, né, nesse projeto que eu estava lembrando agora, e não podemos deixar de citar, é a professora Estela Yurak, que era minha colega da disciplina da ortodontia. E quando eu ingressei como docente na instituição, a gente precisava desenvolver, né, projetos de pesquisa e extensão. E aí nós duas juntas pensando assim, o que nós poderíamos fazer para que aquelas crianças que ficavam lá no segundo andar na espera da nossa clínica infantil passasse o tempo de uma maneira produtiva, porque a gente observava muito celular, né? Celular ou correndo, chorando, entediadas, ou o celular. Aí a gente pensou, o que a gente poderia dar para essas crianças lerem ou fazerem inicialmente, né? Algum joguinho. Aí a gente pensou, quem sabe a gente faz um livrinho, um livro educativo que nos ajude no engajamento com os nossos tratamentos, né? E aí uma questão que a gente sempre comentava, como é difícil conseguir com que a família entenda e tenha esse engajamento do tripé, né? Do médico, o fono e o ortodontista. Então, eu acho que é interessante a gente dar esse contexto para o nosso público que nos escuta, que é o contexto da clínica, o contexto do consultório. Quando é que essa família, em um determinado momento, procura vocês? E daí vocês se veem, digamos, com essa situação, né? Com esse contexto. Como é que isso acontece? Eu acho que as crianças costumam chegar inicialmente ou no dentista por um problema nas arcadas que é observado, normalmente até uma questão estética observada e não o problema funcional em si. Porque é uma clínica integrada, né? É a nossa clínica integrada infantil odontológica, né? Faz o atendimento clínico, aquela parte de restaurações, limpeza, e tem também a parte dos aparelhos ortodônticos para tratar as deformidades, os dentes tortos. Então, essa criança costuma chegar para a gente primeiro ou para o médico, né? Por um problema ou respiratório, né? Normalmente é respiratório que está mais associado à nossa área. E a gente que costuma encaminhar para a fono. Então, se a criança vem primeiro no dentista, né? A gente observa, olha, esses dentes estão muito para frente, que é o que está incomodando, porque a arcada está estreita, e ela está estreita porque não está respirando bem. O famoso respirador bucal, né? Isso. Eu falo porque eu era. E aí a gente pergunta, já teve consulta com o médico, já está fazendo algum tratamento, né? Se não está, a gente encaminha. Às vezes primeiro vamos no médico, às vezes primeiro no dentista. E ou o médico ou a gente costuma mandar para a fono, para ter essa associação. Porque assim, eu posso tratar da deformidade da arcada, mas se a criança continuar respirando errado, vai recidivar. Eu não tenho estabilidade, vai voltar o problema. Então, eu preciso que o médico intervenha e que a fono intervenha junto também, né? Então, assim, por essa questão de estabilidade. E aí é difícil, às vezes, a gente conseguir convencer disso, sabe? Eles veem o resultado, tá, mas já corrigiu. Sim. Mas o problema vai voltar, né? Então, no livrinho, não só os pais entendem, mas as crianças entendem também, né? E cobram, e perguntam, e se tornam assim, mais protagonistas do seu tratamento, né? Então, isso é interessante. E complementando o que a Mariana comentou, a gente tem toda uma questão que é difícil das famílias aceitarem ou até terem possibilidades, muitas vezes, de aderirem à ideia de muitos tratamentos, né? Eles já vão no dentista, já vão no médico, agora estão me mandando para fono ainda, né? Mais um tratamento que tem que ir. Mas essa questão que a Mariana colocou, ela é bem interessante, porque a fono, pensando nesse tripé, né, que a gente comentou, a gente também, se porventura chega um paciente que veio, tipo, do médico pra gente e não foi no dentista ainda, né? Ou veio do dentista e não foi no médico. Quando a gente tem questões anatômicas,
tá? Seja pelo nariz que não tá conseguindo funcionar bem, porque às vezes a pessoa, né, não só a criança, ela respira mal porque não passa ar pelo nariz ou muito pouco, e às vezes ela só respira pela boca porque ela tem um hábito e tá passando ar pelo nariz. Quem vai poder dizer isso pra gente é o médico. A gente que tá vendo ali, eu vejo qual que é o problema daquela criança. Ela tá respirando pela boca. Qual que é a causa disso? Sem o médico me dizer o que é, sem ele direcionar o tratamento, eu não posso exigir que ele faça uma coisa diferente do respirar pela boca, que é algo impossível. Claro. E a questão estrutural da mesma forma, né? Se vem pra gente uma criança, por exemplo, que não, por um hábito, né, prolongado junto com a respiração oral, que os dentinhos da frente, por exemplo, não encostam. Não tem como eu querer que aquela criança não coloque a língua ali no meio, porque ela vai pôr. É um espaço que está aberto. Então, esses tratamentos, eles precisam, sempre que possível, andarem juntos. E daí, cada caso, óbvio que é avaliado, porque tem momentos diferentes de entrar. Porque a gente da fono, como eu sempre vou pensar na questão muscular e na questão de como é que essas funções estão acontecendo, eu preciso ter essas condições anatômicas bem, né? Esse dente tem que estar encostando mais, a criança tem que ter uma permeabilidade nasal, ela tem que ter ar passando pelo nariz. Então, na nossa clínica, aqui na Universidade Federal de Santa Maria, por uma questão curricular nossa, a gente tem não por idades, a gente tem por áreas, né? Então, a gente tem uma clínica, uma prática, enfim, um setor de motricidade orofacial. Aí nele a gente atende crianças, mas atende até adultos, idosos também, né? Mas a grande, olha, hoje dá para dizer que quase uns 80% dos pacientes que a gente atende vêm dessa vertente que a gente está falando. São pacientes que eles estão ou nós estamos mandando em tratamento com um dentista, estão com tratamento junto com um otorrino, né? A grande maioria é essa. A gente discute muito caso, né, Mariana? Porque a gente tem muitos pacientes que são atendidos por nós e pela odonto aqui da UFSM, então a gente discute muito caso junto, porque a fono sozinha nesse contexto não vai fazer nada, principalmente, comentando isso que a professora Mariana comentou, se ele chega primeiro pra gente, muitas vezes a gente vai mandar para os outros encaminhamentos, a gente precisa esperar que eles façam determinados tratamentos para daí a gente poder ter condições de começar um tratamento fonoaudiológico efetivo, né? E dentro desse contexto, não é simultâneo, mas cada um na sua clínica, porque são prédios vizinhos, na verdade, né? Sim. Até então a gente trabalha, né, cada um vizinhando no seu prédio, digamos exato, assim, né? Exato. Mas essa proximidade, principalmente quando a gente reuniu tudo aqui no campus, né, Mariana, eu acho que ajudou também, porque até essa facilidade dos pacientes poderem sair, às vezes sai do nosso prédio e diz, ali no prédio de trás que tem que ir, né, direciona para ali. Eu acho que o melhor é essa facilidade para o paciente, assim. Eu imagino que se é difícil ainda, né, vocês relatam essa dificuldade, eu penso como era antes, porque, né, também para quem nos escuta, o prédio da odontologia é relativamente recente, né? Ele funcionava a mais ou menos 15 quilômetros. E o da fono também. O da fono também. A gente se mudou, acho que mais ou menos na mesma época aqui pro campus. 2019, né? Mas a estrutura da fonoaudiologia já funcionava aqui no campus? Não. Funcionava também. A nossa também clínica era lá no centro, mas era, sabe, o antigo hospital? Sim, na descida da Floriana. Então, assim, até era na mesma rua da Odonto, mas não era... Uns 3 quilômetros, uns 2 ou 3 quilômetros. Os dois eram no centro, mas a gente não tinha essa proximidade de vizinhar prédios, que nem a gente tem aqui, né? E mais ou menos na mesma época que a Odonto se transferiu aqui para o campus, a fono também veio transferida para cá, né? Mas bem mais próximos, obviamente. Então, porque a gente sempre fala nessa adesão a um tratamento, né? E muitas vezes, então, esse estímulo precisa, então, partir da criança, que vai, em alguma medida, revelar para os pais o quanto aquilo ali é importante, porque ela está se importando, né? Então, é um caminho meio... ao contrário, assim, né? Vou te dizer que eu levei a minha filha na fono a pedido dela. Claro que eu conversei com a professora Ângela primeiro, né? Eu me lembro. Posso contar? Vamos fugir claro, da história não tem problema, vamos lá. Então, a Lara, com 4 anos, perguntavam para ela, ai, que lindinha, como é que é teu nome? E ela dizia Lala. E as pessoas não entendiam, daí eu tinha que traduzir. É Lara? Ah, que nome bonito. E ela se incomodava, porque ela não conseguia falar o R. Aí eu falei, Ângela, eu preciso levar a Lara na fono, porque ela ainda não fala todos os fonemas, né? Daí a prof. Ângela me disse, olha, ela ainda está no direito dela de não falar o R. Mas se ela está se incomodando, não vai fazer mal estimular. E foram 3 sessões e saiu o Lara e ficou bem faceiro.
E isso é legal, né? Porque também tem isso, assim, a motricidade orofacial, assim como vai ter nas questões odontológicas, mas a motricidade orofacial, ela é uma das vertentes fonoaudiológicas do paciente. Então, a gente reduz, isso daria outro pano para manga, outro programa de conversar, mas a gente reduz, tipo assim, o URAM, que nem foi o caso da Lara, é o mais comum das crianças terem, mas nem sempre ele é a única situação, nem sempre ele está associado com essas questões respiratórias que a gente falou. Às vezes tem crianças que só tem problema no URAM e não necessariamente tem outras questões, né? Mas é mais uma demanda fonoaudiológica, né? E daí, pegando o gancho disso que a Mariana falou, eu acho que é bem combinado. É a gente encantar, de certo modo, conquistar, engajar a criança, porque sim, a criança muitas vezes é a motivadora, mas pensando naquele pai que está na sala de espera, que nem a Mariana falou, aquela família, eu sempre gosto de falar para os alunos assim, entre aspas, a família tem que comprar a nossa ideia. Porque se a família não comprar a ideia do tratamento integrado, que precisa sim mais de um profissional ajudando, a criança pode até querer. Mas se o pai não levar, não adianta, né? Então, na nossa clínica, onde a gente disponibiliza também os livrinhos, né? Porque alguns dos livros que foram impressos, a gente teve tiragens e a gente deixou na clínica da Odonto, da Fone, e outros a gente distribuiu, né, Mariana? E a ideia na nossa clínica também é fazer esse processo de conscientização com as famílias, que muitas vezes com os pequenos é onde mais, às vezes, nos pega. A criança gosta de vir na terapia, a criança quer, mas não tem uma continuidade em casa. E o tratamento fonoaudiológico, ele é domiciliar nesse sentido, né? Se tu não fizer... Eu sempre brinco, a gente não tem um aparelho para botar na boca, que eu posso deixar ele lá e ele não sai, a não ser que ele caia, enfim, às né? vezes, se é removível, tem que comprar a ideia de usar, né? Mas vocês têm a possibilidade... Não cooperador, a gente pode deixar fixo. A gente não tem essa possibilidade, ou que nem o médico, que pode dar um remédio. O nosso remédio é o exercício, são conscientizações, então a gente precisa muito que eles comprem essa nossa ideia. E os livros, eles vêm muito ajudar nisso. Mesmo para os pais, os responsáveis, às vezes, toda essa conscientização de uma forma mais lúdica, ela é muito mais efetiva, né? Então ajuda bastante. Eu me recordo agora de quando eu fui respiradora bucal, de quando eu tive que fazer fono por causa do uso de aparelho, nós tínhamos também uma sequência indicada, na época se usava esparadrapo em determinadas, não sei nem se isso é uma técnica ainda utilizada, mas você usava. E porque a intenção era que a pessoa percebesse, sei lá, o seu conjunto muscular se habituasse a ficar fechado, mesmo que entre aspas a força, né? A força de um esparadrapo, às vezes colado aqui, às vezes colado de um lado. A gente tem outras estratégias, eu graças a Deus, que mas sim. A ideia, a proposta é essa. E assim, ainda tu tá falando que tinha alguma coisa que era relativamente concreta, né? Muitas vezes os nossos exercícios, as nossas atividades não vão ter esses aparatos, né? Eu fazia musculação com a língua. Exato. Inclusive a nomenclatura que a gente usa. Era uma musculação com moedinhas amarradas, e daí, conforme a minha língua ia ficando mais forte, eu ia colocando mais moedinhas de 1 centavo, de 5 centavos. E daí tinha agora vocês vão dar risada, mas aí a gente tinha que colar junto um fiozinho, que era normalmente um fio dental, para não ter problema de engolir este grande peso que eu estava carregando com a minha língua. Sim. Então, se o negócio caía mais para fundo da garganta, a gente puxava com o fio dental. Mas tudo a gente, né? Mas tem que fazer, né? Tem exato. que fazer. Se tu não pegar, seja o halter que tu usava, o instrumento que tu usasse, tu não destinar um tempo para tu reeducar aquela musculatura. E muitas vezes a gente tem que primeiro trabalhar a musculatura para daqui a pouco chegar em treino funcional, que é... Então como é que esse nariz de fato está respirando? Como é que essa deglutição, porque usa as mesmas estruturas que a gente usa para falar, para respirar, será que essa deglutição não está acontecendo de uma maneira, né, alterada? Então a gente começa com musculação até chegar no treino funcional. Isso também leva um tempo, né? É legal também da gente conscientizar as famílias e até os outros profissionais, porque nem todo mundo... Eu tenho muita consciência e eu digo para os alunos que se mais gente não conhece a fono, é por culpa do fono, que talvez não leva e não explique, não expande a fono como a gente poderia e precisaria, né? Porque o nosso tratamento tem isso também, que nem tem na orto, né, Mariana, que tem que ficar um tempo com os aparelhos. A gente, infelizmente, o nosso exercício e o nosso treino, a nossa readequação funcional, ela leva meses, ela não é uma coisa assim rápida, que, né, que tu foi lá, fez um mês e tá pronto, né? Então tem que ter realmente uma cooperação, tem que ter um entendimento. E daí nessas discussões interdisciplinares, esses tratamentos eles ganham e são mais assertivos daí, né? E vamos falar então do projeto, né? A gente até agora está falando nos livros, que são legais, mas é um programa de extensão, né? Saúde em Conto.
do que trata o projeto? Então, a gente tentou, né, no nome, transmitir, né, a ideia Saúde em Contos. São contos infantis que tratam de questões de saúde. Então, o nosso objetivo é levar, né, a educação em saúde para as famílias, tanto dos nossos pacientes, como da comunidade externa, né? A gente faz ações de extensão extramuros também, levando os livros já produzidos para as escolas públicas de Santa Maria e região. Então, também é importante citar que o professor André Dalmaso, do Desenho Industrial, é nosso parceiro, né? E ele dá toda uma aula de roteiro, explicando, né, aquelas questões que a gente não tem na área da saúde, de como tu montar uma história, atrair o público, que tu tem que iniciar, né, tem um problema, e daí tem uma reviravolta, e depois tem um desfecho. É uma narrativa, né? A gente não tem essa formação, então acho essa aula fantástica que ele dá pra gente. E também os bolsistas que fazem toda a ilustração e diagramação do conteúdo. Então, né, é um projeto, um programa de extensão multidisciplinar, né? Então, envolve fono, odonto, desenho industrial e já envolveu também a pedagogia, né? Atualmente, a professora Lorena não está mais no projeto para a gente evitar questões que possam suscitar nepotismo, né? Para fins de financiamento, sim, né? Exato, de concorrer a editais não é possível. Então, ela se afastou um pouquinho, mas depois a gente chama ela de novo para ir nas escolas para contar as historinhas. E então, a gente já produziu 2 livros infantis, né? Com essas temáticas de educação e saúde. O primeiro foi A Corrida de Sol, que Sol é uma menina respiradora oral, né? Então, por isso que a gente começou falando nessa questão. E o segundo é o Adeus Bibi, A Hora de Largar a Chupeta, que a chupeta também é uma questão, né, de grande interesse comum da ortodontia e da motricidade orofacial e que suscita muitas dúvidas, né? Pode usar, não pode usar? Usa escondido do dentista? Não, pode usar, mas tem que saber o como usar e quando largar, principalmente. Claro. Então, é o que o livrinho tenta ensinar, né? O momento e dicas de como fazer essa remoção, né? Não abrupta, que pode trazer problemas mais graves que a própria chupeta. Aí também a gente tenta, no final, ter uma orientação mais formal para as famílias, né? Não só a historinha lúdica, né? Mas no final, orientações formais sobre o tema que a gente abordou na história e também alguns joguinhos para a criança. Jogo de 7 erros, colorir, ligar os pontos, caça-palavra, né? Enfim, coisas que a criança possa ficar mais tempo ali trabalhando naquele livrinho, tanto na sala de espera, quanto está lá esperando o nosso atendimento, né? Quanto em casa depois, porque eles gostam de ler e reler várias vezes, né? E daí esses livros, eles foram produzidos aqui pela instituição. Isso. E nos encontros, porque são encontros orientados, né? Faz parte do programa de educação tutorial. Hoje em dia, eu estou de tutora do PET Odonto da universidade, e aí o PET abraçou esse programa também. Eu imagino. Então, o que é muito bom, porque nós somos um grupo de 19 pessoas, são 18 alunos, sendo 12 bolsistas, né? Então, também a gente consegue, quando concorre ao FIEX, né, que é o Fundo de Incentivo à Extensão, o edital interno da instituição, a gente pode pedir bolsistas mais voltados para o desenho industrial e fono, né? Então, porque já temos esses bolsistas da Odonto. E também é bom ter um grupo de trabalho grande para que a gente consiga fazer várias ações extramuros nas escolas, né? Então, ampliar a divulgação, né? Eu imagino que, já que é voltado para um público infantil, até a clínica de odontopediatria participe, né? Alguma coisa nesse sentido, porque é o público mais interessado, sim. né? O público-alvo. E dentro desses 2 materiais, como é que foi a relação com o público, né? Foi, imagino que bem recebido, mas aí vocês levam depois nas escolas para fazer na verdade, a visita às escolas acontece, né? Já de outras formas. Mas aí vocês levam mais um atrativo, vamos dizer assim. Sim, a gente faz
algumas visitas às escolas, né? A gente faz um contato inicial, vê aquelas que têm interesse, né? Dependendo da faixa etária, a gente leva o livrinho da Bibi, né? Da chupeta ou da respiração oral para os mais velhinhos, né? A chupeta normalmente para as crianças da educação infantil, início ali dos anos iniciais do ensino fundamental. E depois para os maiores, né? A respiração oral, na verdade, pode ser tanto para pequenos como para os maiores. Então, tem uma abrangência maior de faixa etária. E aí a gente costuma fazer um teatrinho, né? Os alunos encenam os personagens. E até no livro da chupeta tem a fada do sistema estomatognático. Que é a amiga da fada do dente. É a prima da fada do dente. E aí, nossa, as crianças amam a fada e abraçam a fada, assim, é um carinho que os alunos ficam... Mas então as pessoas vão, inclusive, trajadas, claro. assim? Como... A ideia que legal! Sim, é encenado. Que a gente incorpore mais o personagem até para chamar a atenção dos pequenos. Né? Eu já fui a fada numa ação. Nossa, as crianças tratam a gente com carinho, vêm abraçar e beijar e pede para tirar foto. Pede até autógrafo da fada. Imagina, que um amor. É muito legal. E daí vocês fazem... Bom, esses roteiros, né? O professor André Dalmaso vai e dá a aula sobre roteiro. Mas daí as histórias partem do grupo da Odonto. Conjunto da grupo conjunto que vai levantando as ideias, né? E daí nos encontros que vai se evoluindo e amadurecendo o material, né? A gente, óbvio, divide tarefas, né, Mariana? Porque daí cada grupo faz uma frente determinada, mas ela vai sendo construída no coletivo, né? Até porque, como a ideia a gente já teve outras produções que foram mais específicas, né, Mariana, de alguma área. Na pandemia se produziu algumas cartilhas mais específicas pelo contexto pandêmico, mas como as ideias são que os livros eles sejam, na medida do possível, muito multidisciplinares, então cada área também vai contribuindo com o seu olhar, né? Então, a parte da odonto, o pessoal vai olhar o que, né, tem coerência e é pertinente para a área deles. Esse personagem vai ter uma demanda mais fonoaudiológica. Aí a gente, né, vê com detalhes, com a parte técnica. E as partes que não são de nenhumas, a gente vai atrás, busca, né? E vê questões para ficar sempre o mais também coerente, correto, fidedigno e não deixar, né, de lado nem o lúdico, nem a parte técnica o mais correta possível. Pois é, isso é uma coisa que eu estava pensando agora. Nós, na verdade, enquanto pessoas que estamos dentro de um ambiente acadêmico, a gente às vezes brinca que tem que ter uma certa humildade epistemológica de chegar num determinado ponto e dar um passinho para trás, né? Então, quando a gente vai fazer um material que quanto mais abrangente a gente quer que seja, quanto mais acessível, mais passinho a gente tem que dar para trás, no sentido que isso não é negativo esse para trás, né? É inclusivo. Então, para criança, eu fico pensando, né? Vocês têm alguém que faça essa leitura tipo assim, um beta-tester a Lara, que ouve a historinha, quem é que é o... Olha... Quem é que diz, cheguei no fim e entendi, sim. Eu acho que ser mãe de crianças pequenas ajudou bastante, né, Angela? Com certeza. Porque a gente frequentemente falava, mas a Carol não vai gostar de tal coisa, ou a Lara não vai entender tal coisa. Eu imagino. Né? E aí... A gente usou muito das experiências da maternidade para ajudar. E eu lembro que a Maria disse, eu levei para casa o livro e a Lara adorou, a Lara me perguntou isso e aquilo, a Carol também tinha essas coisas. A gente nunca teve, na verdade, alguém fora as meninas, pelo que eu me lembro, né? E eu acho que o olhar do pessoal que não é da saúde também é importante nesse sentido do entender o que a gente está querendo transmitir, Porque né? mal ou bem, elas também, as filhas de vocês também estão em um ambiente que já é favorecido em termos de vocabulário, né? Já estão contaminadas pela odonto e pela fono. Sim, e é verdade, a gente brinca, mas por mais que a gente não seja a nossa intenção, elas crescem, né? Esses dias a Carol também falou assim, mãe, eu vi como é que o fulano mastiga, mãe. Ai, querida. E eu disse, filha, a gente não fica cuidando. Não, mas é que tu me disse que tu cuida do teu trabalho, eu resolvi cuidar também. Então, elas acabam, obviamente, né? Que nem tu disse, tendo um direcionamento para isso que a gente não queira, né? Mas acho que isso ajudou realmente muito a nos guiar, né? Embora a gente muitas vezes teve, né? Ao longo dos tempos a gente foi fazendo, a gente tentava aprimorar, né, Mariana, de uma obra para outra, de um livro para o outro, né? Isso a gente fez, isso... eu lembro que a gente teve alguns anos que a gente foi na Feira do Livro também, lembra, né? Que tinha o grupo que também você fez contação da história na Feira do Livro. Então, a gente sempre vai tentando, nos próximos livrinhos, melhorar as coisas que a gente viu que nos anteriores
isso talvez chame mais atenção, isso a gente já fez, vamos tentar fazer de uma forma. O feedback, né, das professoras nas escolas também é interessante, né? Porque os primeiros livros que a gente fez, nem a Lara nem a Carol estavam alfabetizadas. Exato. E a gente não se deu conta o quanto é importante ser letra bastão para as crianças que estão no primeiro ano da alfabetização. Então, o próximo livrinho já vai sem letra bastão por sugestão de uma pedagoga, né? De uma professora de uma escola que a gente visitou. Para facilitar o acesso às crianças. Claro. Né? E depois, bom, é feito o roteiro por vocês e daí isso é passado aos alunos do desenho industrial. É discutido algum estilo de desenho? Eles também participam do roteiro, estão sempre juntos, né? E eles dão várias ideias, inclusive para a história ficar mais interessante do ponto de vista do livro, do enredo, né? E aí, no momento que a gente está discutindo a história, já vai tendo ideias. Eu acho que, né, poderia não ser um personagem humano, mas um personagem animal, por exemplo. Que características, né, que ele tem que ter. Esse animal poderia ser assim, assado. E daí eles vão por aquele lado que o pessoal do desenho, para atrair mais a atenção da criança enquanto história. E a gente vai tentando puxar as características de saúde que a gente quer mostrar. Sim. Até onde dá para brincar com uma informação sem que ela, em alguma medida, fique distorcida, né? Ou não represente aquilo que é o importante naquele momento, né? Que é a informação principal que a gente quer passar, né? Que legal. E depois, bom, a parte do desenho propriamente dito. E aí vocês também decidem eu acho estilos. uma parte muito legal, porque a gente discute no grupo, tudo é discutido no grupo, né? E daí os alunos do desenho, eles trazem protótipos, às vezes, né, Mariana? A gente pensou em fazer assim, mas eu, pelo menos, não sei a Mariana, mas eu acho essa parte, entre aspas, da revelação que cada livro nosso vai ter, tu entendeu? Porque se a gente for parar para pegar os 2 livros que a gente tem, eles foram feitos por alunos diferentes que têm estilos diferentes. E eles têm estilos, assim, de ilustração e gráficos muito diferentes, né? Os 2 muito bonitos, mas muito diferentes. Então, quando vem, assim, eu acho essa expectativa, eu acho muito legal. Como é que será que eles pensaram fulano? Como é que vai ser o desenho do ciclano que a gente discutiu, sabe? Eu acho muito legal. E isso remete, talvez, às minhas questões internas dessa coisa do lúdico, de desenhar, de pintar. Eu sempre gostei. Então, eu acho muito legal essa parte. E daí, obviamente, a gente, apesar de discutir, depende de como é que daí o professor André, junto com os alunos do desenho, direcionam isso, né? As vivências, os trabalhos, me fugiu a palavra agora, os estudos que eles fazem, né? Para chegar nos materiais. Eu sou egressa do desenho industrial, né? E meu orientador foi o André Dalmaso no TCC. Que legal. Então, na ocasião que a professora Mariana me convidou a entrar no projeto, né, por isso que eu falei no início, né, vamos trabalhar juntos, eu cheguei a perguntar para o professor Dalmaso, te perguntaram alguém para indicar? Ele, não. Não, foi tudo confluindo, assim, então deu tudo certo, né? Que legal. E a gente sabe que os livrinhos eles saem pela Pró-Reitoria de Extensão, pela Pré. E nós temos aqui na editora da UFSM uma parceria, enfim, com a Pré, né? Que eles têm a editora interna deles e a gente auxilia, dá alguma consultoria, enfim. Então, é mais um trabalho que se faz em conjunto, né, dentro desses tantos braços que a universidade tem, para que o nosso público final receba um material qualificado, né? Nós temos não sei se vocês fazem essas partes impressas aqui na universidade, na UFSM? O primeiro livro não foi feito aqui na gráfica da UFSM, foi feito fora. O segundo a gente já conseguiu fazer aqui, com um custo bem mais acessível, e a tiragem foi bem maior. Então, a ideia é que os próximos sejam feitos aqui também. Nós temos algum maquinário mais recente que chegou do ano passado para cá também. Então, tudo isso visando a qualificar um material que vai ir para as escolas, a gente brinca assim, para fora do arco, né? Exato, fora dos muros. Para fora dos muros. E ainda eu estou observando aqui que tem os PDFs, né? Para quem... Isso, e a distribuição é gratuita, né? Só frisando. Os livros, às vezes, quando a gente dá alguma entrevista, né? Que a gente já deu algumas, o pessoal começa a perguntar onde é que eu compro. Na verdade, não estão à venda, né? A gente tem de distribuição gratuita nas clínicas escola, né? Tanto da Odonto quanto da Fono. E nas ações externas que a gente levou para a Feira do Livro, leva nas escolas, a gente distribui. Mas também tem
esse PDF dos livros no manancial da instituição, que também pode ser baixado, né? E eventualmente a gente manda também para colegas de outras instituições distribuírem, né, nas suas escolas, né, para que seja utilizado em outras universidades também. Em alguma das notícias eu vi que houve distribuição via WhatsApp. Tem algum grupo? Ou foi... Na época da pandemia... da pandemia, assim, tudo foi pelo WhatsApp. A gente usou muito o WhatsApp. A gente teve que adaptar. A gente acabou conversando com nossos pacientes da clínica infantil que estavam com o aparelho para ver se estava tudo ok. E se houvesse alguma urgência, a gente atendia, né? E a gente foi mandando alguns materiais de instrução também. E a gente mandou os livros, né? Mandou um livro, discutiu, mandou outro. Daí a gente acabou produzindo vários materiais próprios, né? Para o contexto pandêmico. Exatamente, do coronavírus. E até como que seria retornar os atendimentos no contexto da pandemia, toda a questão de biossegurança que as clínicas e escolas tiveram que adotar, né, tanto na odonto como na fono, até o paciente levava 2 máscaras, né, ele chegava com uma máscara, depois botava no saquinho, usava uma nova, então tudo isso tinha uma historinha infantil também explicando como que seria esse retorno, para ir preparando as crianças para esse novo contexto de clínica. É importante a gente, às vezes, lembrar agora, nesse momento pós, né? Lembrar como era. Claro, a saúde não parou em nenhum momento. Então, existia toda uma circulação de pessoas ali no hospital. Eu, na época, ainda trabalhava no Centro de Ciências da Saúde, né? Ainda trabalhava lá na odonto. E tínhamos esse cuidado sempre, porque o pessoal não parou em momento algum, no presencial, né? Então, essa circulação tinha que ser, imagina, né? Tendo esses pacientes que precisam fazer o acompanhamento, né? A fono a gente até conseguiu, porque daí são questões da nossa profissão, do nosso conselho e da nossa prática, né? Que nem toda ela é tão introral, tão invasiva, digamos assim, que nem odonto, não seria bem essa palavra, mas o nosso conselho mesmo, ele permitiu que durante a pandemia alguns tipos de atendimentos fonoaudiológicos fossem feitos online, né? Então, a gente fazia os que davam, nem todos os casos, obviamente, a gente conseguiu, fez todo um monitoramento, e a gente também divulgava material, foi uma época que a gente usou muito material orientativo, os nossos livros também, a gente mandou para muito paciente, né? Assim como foram produzidos vários outros. Mas acho que ajudou muito, sim, nesse retorno, sabe? Que nem a Mariana disse, tem as cartilhas que essas, obviamente, daí ficaram só no digital, né? Elas não foram impressas, até porque o momento não fazia sentido, né? Elas serem impressas, mas acho que ajudou bastante, assim, sabe? A gente foi se moldando e aproveitando o grupo que a gente tinha, direcionando a energia, direcionando a cabeça que se tinha para aquele momento, né, Mariana? Para ir contribuindo da melhor forma que a gente podia para essas questões da área de saúde que era tão crítico, né? E em pouco tempo a gente teve uma mudança de protocolos, né, muito grande. E aí a gente se preocupou também. A gente normalmente mostrava muito o rosto, o sorriso para a criança conversando. E naquele dado momento a gente tinha que usar um respirador N95 e não podia nem baixar, né? Então, assim, como que a criança iria nos enxergar? Quase um astronauta. E aí a gente fez um livrinho que, sim, foi chamado um astronauta lá do espaço para nos ajudar aqui com esse vírus. Porque a gente estava com um avental longo que cobria praticamente todo o corpo. A gente estava com a face shield, né, que era quase um capacete de astronauta. A gente estava com aquela máscara que não poderia tirar, né? Então, e todo um protocolo diferenciado. Então, naquela época, teve lá o astronauta que nos ajudou. E como é importante, né, fazer esse trabalho, porque ele é um trabalho pedagógico e que precisa ser muito sensível para que vocês conseguissem verificar aí que talvez esse ponto de fraqueza se transforme aí nessa figura, nessa armadura, nessa figura diferente que é positiva, exato. Para esse lúdico fazer efeito, né? Pelo lúdico transforma a percepção eventualmente negativa que a criança poderia ter, né? Exato. E agora vocês estão com um novo grupo? Novo grupo e vários projetos. Posso dizer que nós estamos? Nós estamos. Eu ia dizer, nós, né? E é um grupo que, como ele é bem diverso, e ele é um grupo que, felizmente, é um programa que passa por muito tempo. Até a Mariana teve um período, né, que a gente deu uma micropausa, depois a Mariana disse, não, vou voltar. Mas ele é um grupo que ele está sempre se renovando, né? Então, os alunos estão sempre renovando e modificando. E daí, cada grupo vem com mais energia para pôr todas essas ações e essas ideias, planos que a Mariana comentou que você tem, né? Isso é bem positivo. Os aprendizados, né? Que vão sendo acumulados de uma versão para outra. E qual que é? Já temos
uma ideia? No que vai ser? Qual que vai ser o pano de fundo dessa? Esse ano nós estamos mais ousadas, né, Ângela? Porque normalmente a gente tratava de uma historinha por ano. E esse ano vieram várias ideias concomitantes. E o professor André comprou essa ideia e conseguiu vários alunos ilustradores, porque normalmente o que mais limita o trabalho é a ilustração, que demora mais tempo, né? E todo esse processo criativo de montar todos os personagens, cada característica é muito bem pensada para transmitir a questão de saúde que a gente está pensando. Então, conseguimos vários voluntários ilustradores e aí a gente está com 3 ideias concomitantes, né, para serem trabalhadas, aprimoradas, ainda discutidas. Mas uma é sobre bruxismo, uma sobre traumatismo dentário, né, que isso a gente percebeu até numa visita em escola. Enquanto a gente estava lá, teve um acidente. Nossa. E aí a gente pensou, precisamos ter uma orientação para as professoras, né? Exatamente. E para as crianças. E a outra sobre cárie dentária, né? Que também, quando a gente associa com alguma outra ação de escovação ou de exame clínico a pedido da escola, é o que a gente verifica de mais prevalente, né? Ainda é a cárie dentária, especialmente num contexto socioeconômico de escola pública, que é o que a gente dá preferência para as visitas, né? Então, existe ainda essa necessidade de trabalhar bastante nessa temática. Dentro do escopo de odontologia voltado para um público infantil, o que a gente acaba mais vendo é sempre cárie, né? Escovação e cárie. E é interessante que dentro desse projeto, eu imagino que aí a proposta vem de um jeito diferente. Porque o que a gente vê muito é manualzinho. Tu vai na escola, entrega um kit, e o kit, como escovar seus dentes? Aí parece uma receitinha, né? Faça assim, faça assado. Eu já imagino que agora venha um formato diferente, uma roupagem do lúdico, né? Já vai ser, né? Tem um personagem, alguma coisa que foge desse convencional. E essas temáticas, elas vieram por pura necessidade, né, Mariana? Porque quando começou, que a gente retomou as atividades, quais que vão ser as demandas desse próximo grupo, né? Desse próximo período. E daí você começou a pensar, porque não necessariamente também a gente vai sempre lidar só, até porque nem todas as demandas são integradas de todas as áreas, né? Então, mesmo não sendo, por exemplo, cárie dentária, eu não tenho uma atuação fonoaudiológica direta nisso, mas o grupo pensa junto, contribui. Se não vai contribuir com a parte técnica, contribui com o restante para fazer a leitura do leigo sobre o assunto, sabe? E vai nisso. E daí veio muito, que nem a Mariana disse, né? Você foi num colégio e teve uma situação que você pensou, olha a quantidade mesmo que tem, né, de criança com a questão do bruxismo, e muitas vezes não se sabe como é que você faz. O bruxismo também é uma coisa que tem informações muito estou diversas. Presente, sou fruto do bruxismo também. E daí vem a veia da Mariana com todas as ideias dela. Olha, vai ser muito legal os materiais que vão vir aí. A Mariana compartilhou todo o incentivo literário que ela teve na vida e vai sair coisa muito legal aí. Ela botou coisas bem pontuais dela ali, tem partes ali, não vou dar muito spoiler, que foi ela que praticamente escreveu, foi bem legal. Mas vem isso das demandas que existem, né, Mariana? Mas mesmo sendo, né, temáticas assim, mais puramente odontológicas, teve um olhar muito legal da Fono, contribuições muito legais, né? Também não vou dar muito spoiler a respeito, mas até assim sobre um dado tipo de alimento que faria muito bem, né, para uma higiene da arcada, e que ainda faria bem para as cordas vocais, porque o personagem era um cantor, né? Então sempre tem assim no fundo alguma coisa interligada. Porque o legal a gente fala aqui às vezes até em transdisciplinar, que é mais do que o interdisciplinar, né? Ou que o multidisciplinar. Quer dizer, fica difícil de separar aquilo que isso foi contribuição de uma coisa, isso foi contribuição na hora do produto. Todo mundo percebe que, né, 1 mais 1 não é 2, é 3, é 4, é 5, porque cada um contribuiu de um jeito para engrandecer aquele produto final, né? E te ouvindo falar assim agora e pensando, desde que a gente
começou no Saúde Encontro, que a Mariana chamou, a gente da Fona, a gente foi. Eu acho que o legal é isso, assim, sabe? Desde o início foi sempre discutido tudo, né, Mariana? Era sempre junto o pessoal do desenho junto, o pessoal do odonto, o pessoal da Fona. Não era assim, agora a gente discutiu, agora a gente manda para eles para ver o que eles sabem. Não, sempre foi junto que você fez essas discussões. Até agora vamos discutir, próximo encontro, o que né, cada grupo fez, mas você discutia todo mundo junto, né? Exato, e O todos aprendizado aprendem, é muito né? maior, é muito grande, é muito legal. Muito bem. Quem quiser fazer parte desse lindo projeto? Olha, nós temos as nossas redes sociais, vamos aproveitar para fazer uma propaganda, né? Claro, por favor. A gente tem YouTube, tem Instagram, tem Facebook, que está menos, né, menos Mas badalado, que os alunos não gostam mais, isso já é cringe, né, que eles falam. A gente ainda usa, mas eles usam muito pouco. Então, nós temos as redes do programa Saúde em Conta e tem também no do PET Odonto FSM, tá? Que atualmente, né, abraçou o projeto e tem tocado essa parte extramuros. E então, quem gostaria de fazer parte, né, pode procurar a professora Ângela ou eu, seja pelos nossos contatos pessoais, né, de redes sociais ou pela do projeto também. E também outra coisa legal da gente divulgar é que se houver alguma escola interessada, né, algum ouvinte que seja professor, diretor, enfim, e que queira chamar a gente para fazer uma ação, a gente sempre gosta desses convites e faz a nossa programação anual de visitas, né, logo no início de cada semestre, a gente gosta de fazer, na verdade, programação semestral. Então, é só entrar em contato, né? É o Saúde em Conto, Pet Odonto, Mariana Marquesan, Ângela Busanello. Pois eu joguei aqui só para fazer o teste, né? Digamos que a pessoa... não me lembro, só sei que é o Saúde em Conto da UFSM, né? Joguei no Google, aparece o endereço da nossa Pró-Reitoria de Extensão, dando aqui um resumo do que é, inclusive com os links para fazer o download no Google Drive dos livrinhos já existentes e também as redes sociais do programa, Instagram e Facebook. Então, no Instagram, vou falar aqui, que daí o pessoal que já está escutando já fica sabendo também, @ortofonoufsm. Né? E aqui temos também os links para o livrinho. O Saúde em Conto tem um Linktree, né? Com várias opções. Então, está super organizado aqui. Parabéns, bem bonito. Bem legal. Bem colorido. Gente, que legal poder contar com vocês aqui nessa tarde de conversa. Muito obrigada. Já acabou? Está indo nos nossos minutinhos finais. Exato, né? Ainda mais assim, com duas pessoas também empolgadas para falar no tema, né? A gente vai conversando. Passa mesmo. E então contem conosco. Eu acho que é importante. A gente está com uma iniciativa nova ali da editora, que é o nosso espaço cultural, que funciona ali junto da entrada chamado centro comercial, ali aquela construção em L, que também fica a nossa livraria junto, né? Então, no que puderem contar conosco e quiserem contar conosco, a gente está com esses espaços também ao dispor. Feita uma reserva online. Então, se quiserem fazer uma atividade, receber alunos mesmo para mostrar algum lançamento, eu vi que vocês fizeram nos anos anteriores atividades de lançamento dos livros, né? Então, é possível fazer o espaço ali ficar ao dispor e contem conosco. Muito obrigada. E você que nos acompanhou, um grande abraço. Siga conosco, ainda estamos aí, abril, mês da saúde, aqui na nossa editora, na nossa livraria. Procure, temos muitos itens com desconto dentro dessa área. E também no nosso site, www.editoraufsm.com.br. Eu sou Jéssica Dalcin, um grande abraço e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. UniFM 107.9